Olá pessoal, nós vamos dar sequência agora aos nossos tópicos a respeito das mudanças de fase. E nessa videoaula nós não vamos exatamente estudar os processos de mudança de fase, porque isso nós já temos feito nas últimas videoaulas. Nós vamos agora encontrar um meio de fazer a representação das mudanças de fase a partir de uma representação gráfica. Nós vamos tratar também processos de aquecimento, não só as mudanças de fase, de modo que a gente possa ter uma representação que seja capaz de informar os aspectos relacionados à quantidade de energia, às variações de temperatura das mudanças de fase de uma forma visual. Por isso que nós vamos utilizar aspectos que vão envolver os gráficos. Uma coisa que não tem ficado muito evidente, mas que precisa ser reforçada, é que nós estamos estudando processos de aquecimento e de mudanças de fase que valem tanto para situações de absorção de calor quanto para situações de liberação de calor. Então, quando a gente fala em aquecimento, fornece-se energia para uma certa substância e ela muda de temperatura, tendo um aumento na sua temperatura, mais especificamente falando, nós podemos pensar no processo inverso de igual forma. Ao remover calor de uma substância, ao invés de a temperatura dela se elevar, a temperatura vai diminuir. Então, a equação que se aplica tanto para o aquecimento ou para o resfriamento é a mesma. A coisa que muda é o sinal, porque ele vai indicar que num processo de aquecimento é necessário a absorção de calor, você tem que dar energia para a substância, e se for um processo de resfriamento, essa energia tem que ser retirada. Então muda-se o sinal do calor, que é dado como positivo, ou retirado, então atribui-se um sinal negativo. Nos processos de mudança de fase ocorre a mesma consideração. Nós temos tratado situações de fusão e vaporização, mas nós podemos pensar nos processos inversos, como por exemplo o oposto do processo da fusão, que seria a solidificação, e o oposto do processo da vaporização, que seria a condensação. A equação é a mesma, as constantes utilizadas nessas duas situações também têm o mesmo valor, mas nós precisamos daí atribuir um sinal para a quantidade de calor que é dada para fundir uma determinada substância. Se considerarmos a água, por exemplo, nós teríamos que ter 80 calorias para cada grama, e se estivermos fazendo um processo oposto à fusão, que seria a solidificação, ao invés de fornecer 80 calorias para cada grama, nós teríamos que retirar. Então, nessas duas situações, sempre há um sinal atribuído à quantidade de calor que revela se essa energia está sendo dada ou retirada da substância. De qualquer forma, nós vamos discutir agora um processo que novamente vai tratar de aquecimentos e mudanças de fase, mas a gente sempre pode pensar no processo inverso sem nenhum problema. Então vamos considerar o seguinte: nós dispomos de 100 gramas de água e essa quantidade de água está a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Nós desejamos aquecer essa quantidade de água até a temperatura de 120. Qual a quantidade de calor necessária para realizar esse processo? Então veja, nós temos aqui a indicação da quantidade de matéria, a massa, nós temos a indicação da substância e temos a indicação do processo que nós queremos. Nós queremos elevar a temperatura de menos 10 até 120. Mas perceba que essa mudança que nós queremos promover na água, ela vai encontrar ao longo do aquecimento determinadas situações de mudança de fase. Por quê? Porque a água ela derrete a 0 graus, e ela entra em ebulição a 100 graus. Então essas duas temperaturas, elas estão incluídas nesse intervalo de temperaturas que vai determinar o meu processo. Nós vamos iniciar a menos 10 e vamos até 120. Então, entre menos 10 e 120, nós temos duas temperaturas de mudança de fase incluídas, portanto, haverão dois processos de mudança de fase para a água ao longo desse aquecimento que a gente pretende fazer. E tem mais, nós podemos já inferir que se o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius e nós estamos começando com a água menos 10, ela está inicialmente no estado sólido. E se queremos aquecê-la até 120 e temos a informação de que a água entra em ebulição a 100, isso significa que ao final do processo ela estará no estado gasoso, porque 120 graus Celsius está acima da sua temperatura de ebulição. Portanto, ao longo desse aquecimento que nós pretendemos, nós vamos ter dois processos de mudança de fase. A água vai passar do estado sólido para o estado líquido e depois do estado líquido para o estado gasoso. Então, colocando isso de uma forma
que nós possamos ver as imagens, né, nós temos gelo, portanto, né, a menos 10, e obteremos gás a 120 graus Celsius. Na verdade, vapor é o termo mais apropriado. Esse processo que se quer promover com 100 gramas de água vai envolver duas mudanças de fase. Uma a 0 graus Celsius, como nós sabemos, é o ponto de difusão da água, e uma a 100 graus Celsius, porque também sabemos que é o ponto de vaporização da água. Então veja, levar 100 gramas de água de uma temperatura de menos 10 até 120, ao longo desse processo nós teremos duas mudanças de fase, e sabemos disso porque temos a informação do ponto de fusão, que é 0, e do ponto de ebulição, que é 100. E essas temperaturas estão incluídas entre a temperatura inicial e a temperatura final que desejamos. Então nós temos uma primeira etapa que consiste em fazer o gelo se aquecer até 0 graus, porque é onde ele vai poder derreter. E nesse processo de aquecimento temos a água no estado sólido. Depois, né, é necessário promover a mudança de estado, e aí sim a temperatura permanece a mesma, mas a mudança ocorre na fase da substância. Temos a fusão, mais especificamente. A água que resulta dessa fusão terá que ser aquecida até 100 graus Celsius, e é 100 graus Celsius porque esse é o outro ponto de mudança de fase da água. Então nós teremos novamente um aquecimento, só que agora com a água no estado líquido, não mais no estado sólido, de 0 até 100, é a terceira etapa do processo. Quando então nós teremos uma nova mudança de fase, que consiste em fazer a água passar da fase líquida para a fase de vapor. Então teremos aí a vaporização e, por fim, ainda teremos que aquecer esse vapor, que vai resultar em 100 graus Celsius da mudança de fase. Queremos aquecê-lo ainda até os 120 graus Celsius, que é o estágio final do processo que nós desejamos promover com a água. Então perceba que pegar a água a menos 10 e fazer ela atingir a temperatura de 120 implica em pelo menos 5 etapas: um aquecimento, uma mudança de fase, mais um aquecimento, mais uma mudança de fase e um último aquecimento. Para cada uma dessas situações, nós vamos ter parâmetros muito específicos, né? Porque a água, estando no estado sólido, líquido ou gasoso, ela vai apresentar propriedades diferentes porque está em estados físicos diferentes. Então, nós temos um calor específico diferente para o estado sólido, temos um calor específico que é específico da fase líquida e temos um calor específico para a água que é característico do seu estado gasoso. Com relação às mudanças de fase, para fazer a fusão ocorrer, há uma certa quantidade de energia envolvida para cada grama, e para fazer a água vaporizar é uma outra quantidade de energia. Então veja, cada etapa do processo tem o seu parâmetro para que ocorra. Então nós temos que ficar atento também a essas situações de estar no estado sólido, líquido ou gasoso, ou de estar trocando de fase do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso. Se nós formos fazer os cálculos de quanta energia é necessária em cada etapa, começando, por exemplo, com a água no estado sólido sendo aquecida de menos 10 até 0, a equação para o aquecimento é Q igual a mc ΔT, massa 100 gramas, calor específico da fase sólida 0,5, e o aumento de temperatura de menos 10 até 0 é mais 10 graus Celsius, o que dá 500 calorias de energia para aquecer o gelo de menos 10 até 0. Na segunda etapa, aí nós temos a mudança de fase. Então a equação muda, é Q igual a ml, onde m é a massa da substância, L é o calor latente de fusão da água, e isso vai nos dar 8.000 calorias. Tendo a água mudado de fase, passado para a fase líquida, agora ela precisa ser aquecida até os 100 graus Celsius. Esse processo de aquecimento é dado novamente por essa equação que é igual a mc ΔT, onde temos a mesma massa, mas agora repara que mudou o calor específico porque agora a água está na fase líquida e o calor específico da fase líquida tem outro valor. A mudança de temperatura é de 0 até 100, portanto nós temos aqui mais 100 graus Celsius de ΔT. Multiplicando esses valores, nós temos então 10.000 calorias para fazer a água aquecer de 0 até 100 graus Celsius. Estando a temperatura de 100 graus Celsius, ela vai então novamente trocar de fase. Aí outra vez nós aplicaremos a equação característica das mudanças de fase.
que é o produto da massa pelo calor latente respectivo, né, da mudança de fase. Então, massa 100 gramas e o calor latente de vaporização é 540 calorias por grama, e aqui está esse valor. O sinal positivo aqui, aqui, aqui e aqui está indicando que nós estamos fornecendo energia. Veja, um produto de 100 por 540 dá 54 mil calorias, então essa é a energia necessária para fazer a água trocar de fase. E por último, ainda temos que aquecer esse vapor de 100 graus Celsius, ele vai resultar da vaporização com a mesma temperatura em que se iniciou o processo, 100 graus, mas ainda queremos aquecê-lo até 120, então vamos empregar a equação do aquecimento novamente. mc ΔT com massa 100 gramas novamente, e agora, repara mais uma vez, né, o calor específico da água na fase de vapor é 0,5, é um valor diferente da fase líquida, coincidentemente é o mesmo da fase sólida, mas isso é mera coincidência. O fato é que, então, colocando a massa, o calor específico, nós temos ainda que considerar o aumento de temperatura, que é de 100 até 120, então temos um aumento, portanto, mais 20 graus Celsius de temperatura. Multiplicando esses números, temos aí 1000 calorias relacionadas à mudança de fase, o último estágio do processo. Então, veja, aquecer um pedaço de gelo de menos 10 até 120 implica em aquecimentos e mudanças de fase ao longo do processo. Cada etapa tem a sua equação característica e cada etapa implica numa quantidade de energia muito específica. O que nós vamos fazer agora é colocar esses valores que estão destacados, né, de cada etapa do processo num gráfico. Para montar um gráfico, nós precisamos inevitavelmente de dois eixos. Num deles nós vamos representar as temperaturas, que vai de menos 10, passando por 0, onde ocorre a fusão, passando por 100, onde ocorre a vaporização, e finalmente chegando aos 120, que é a temperatura final que nós desejamos para essa massa de água. Aqui no eixo vertical, portanto, nós vamos representar as temperaturas, vamos destacar as temperaturas do processo. Sempre se destaca a temperatura inicial, menos 10 nesse caso, e a final, 120 nesse caso. E entre essas duas temperaturas, nós sempre destacamos as temperaturas em que ocorrem as mudanças de fase. No caso da água, temos que destacar o 0 graus Celsius, que é onde ocorre a fusão, e os 100 graus Celsius, que é onde ocorre a vaporização. Colocamos aqui a indicação, né, de que estamos representando temperaturas nesse eixo, e entre parênteses colocamos a unidade graus Celsius. No eixo horizontal, nós vamos colocar as energias. Veja, nós temos aqui 500 graus Celsius da primeira etapa, 8.500, 18.500, 72.500, 73.500. Esse é o calor dado em calorias. Percebe aqui uma situação bastante importante que nós precisamos destacar, é que esses valores eles são cumulativos, ou seja, de início nós fornecemos 500 calorias, depois é preciso fornecer 8.000 calorias. Considerando as 500 que já haviam sido dadas para aquecer o gelo, mais as 8.000 que é preciso para fazer essa quantidade de matéria trocar de fase, então nós temos acumuladas já 8.500 calorias. Depois de fornecidas essas 8.500 calorias, é preciso mais 10.000 para aquecer a água. Então, cumulativamente, os 8.500 mais 10.000 dá os 18.500 que aparecem aqui, e assim sucessivamente até a última etapa do processo. Então veja, como que nós montamos o gráfico? Agora nós vamos efetivamente colocar a representação do aquecimento da primeira etapa aqui. Ó. A água, ao receber 500 calorias, aquece de menos 10 até 0. Então essa linha inclinada está representando um aquecimento de menos 10 até 0 com a absorção de 500 calorias. Repara agora que quando ocorre a fusão, a temperatura fica estável a 0 graus Celsius e são dadas 8.000 calorias para a água. Então, ao longo da fusão, nós não vamos ter o gráfico nem subindo nem descendo, porque num processo de mudança de fase, a temperatura não sofre alteração. Agora, nessa extremidade, tendo toda a água já passada para o estado líquido, ela vai ser aquecida até 100 graus Celsius ao longo dessa região aqui, que representa 10.000 calorias, que é essa etapa aqui do processo. Então veja como fica. Na fase líquida, a água aquece
enquanto absorve 10.000 calorias. Nós temos aí uma inclinação de 0 até 100 graus Celsius e agora nós vamos ter a vaporização. A vaporização vai consumir 54.000 calorias. Então, das 18.500 já fornecidas, mais 54.000, acumulado, nós teremos um total de 72.500 calorias. E esse processo indica a vaporização da água, aonde a temperatura fica estabilizada em 100 graus Celsius e a água vai trocando de fase. Ao encerrar a mudança de fase, a água, ainda já no estado de vapor, ainda terá que ser aquecida até 120, então teremos mais uma região aqui, mais uma reta inclinada, indicando que a temperatura está se elevando de 100 para 120, enquanto a energia continua a ser fornecida. Veja, daqui até aqui nós temos 1.000 calorias, que é exatamente 1.000 calorias a energia necessária para fazer com que a água se aqueça de 100 para 120. Então, estes valores que estão aqui destacados em vermelho são as quantidades individualmente que devem ser fornecidas. Quando colocamos no gráfico, nós sempre colocamos as quantidades cumulativamente, ou seja, nós vamos somando uma à outra. Então, perceba alguns aspectos importantes. Na fase sólida, na fase líquida e na fase gasosa, o que se pode fazer com a água é aquecer ou resfriar. Então, nós vamos ter regiões de linhas crescentes ou decrescentes. Se for aquecimento, as linhas serão crescentes. Se for resfriamento, as linhas serão decrescentes. As regiões horizontais são regiões que vão indicar as mudanças de fase. Então, ao receber um gráfico desse para ser interpretado, nós temos que saber que as retas inclinadas representam a substância numa determinada fase, sendo aquecida ou resfriada. E as linhas horizontais representam a mudança de fase daquela substância. As temperaturas permanecem estáveis, isso caracteriza as mudanças de fase. Lembrando que a propriedade de manter a temperatura constante nas mudanças de fase é algo tipicamente de substâncias cristalinas e, portanto, essa ressalva deve ser feita, lembrando que a gente só está tratando de substâncias cristalinas. Outro ponto bastante importante a esclarecer é que nós não precisamos nos preocupar em saber construir essas curvas de aquecimento nem de resfriamento. Nós devemos, contudo, saber interpretá-las. Então, os problemas que nós vamos resolver, em geral, vão trazer essas curvas de aquecimento ou resfriamento prontas e nós vamos tirar dessas curvas informações para fazer alguns cálculos a respeito de energia e das próprias características da substância que estiver ali representada. Então, por hora, nós vamos ficar por aqui sem explorar maiores detalhes a respeito das curvas. Será necessário um segundo momento para nós termos alguns exercícios colocados como exemplo para vocês verem como se interpreta essas curvas, como se pode tirar informações dessas curvas de aquecimento e resfriamento, e aí então a gente pode iniciar com alguma atividade mais voltada para esse tópico especificamente. Então, por hora, é isso.